basicamente essa: desde que as sugestões elas sejam respeitosas e construtivas, nós aceitaremos de forma nenhuma, de todas as formas. Agora, aquelas que vêm humilhando, xingando, desrespeitando, aí desculpa, essa, quando vem para mim, eu jogo fora. Mas quando vem de forma respeitosa, criteriosa, tal, a gente aceita e tentamos e vamos continuar tentando resolver o que tiver que resolver. Então, em nome da diretoria que saiu, eu estou agradecendo e estou reafirmando a o nosso compromisso de estar junto com vocês o tempo inteiro, tá bom? Aí, eu vou passar agora a fala ao Salomão, que é o presidente eleito, né? Inclusive, está sendo já colocado no Ministério do Trabalho, assim que for aprovada, né, chegar do cartório a ata de posse, então aí a gente passa a ser, além de fato, de direito, não é, a nova diretoria constituída, tá bom? Então, Salomão, o senhor tem aí a fala, e depois a gente retorna sobre especificamente o ponto de pauta, que é a Assembleia e o acordo coletivo. Com você, Salomão. Opa, obrigado, Anassi. Gente, bom dia a todos, bom dia a todas. O Anassi já fez aí os agradecimentos devidos, né? Tem que lembrar só algumas coisas que eu separei aqui em particular e que a gente tem que destacar, né? O SESI, como o Anassi disse, é o nosso maior colégio hoje. É o colégio que a gente consegue fazer assembleias numerosas, é a escola que a gente conseguiu 100% da participação dos professores na eleição. Essa participação deve-se muito, e eu quero agradecer publicamente a professora Gabriela, de Carapicuíba, a professora Maria Fernanda, Carapicuíba e Cotia, que mobilizaram os professores das bases, que estão nesses dois locais. Que a gente tem uma dificuldade maior de estar presente, inclusive já desculpando de antemão e prometendo tentar se aproximar nessa próxima gestão. Elas participaram ativamente, envolveram todo mundo, fizeram aí um trabalho magnífico que a gente espera de um delegado sindical. Então, agradeço publicamente as duas. Aos professores do SESI, a gente não está apenas aqui confiando na chapa, na verdade a gente confia no Onassis, todo mundo sabe muito bem disso. O trabalho do Onassis no SESI não é de hoje, não é de 2 gestões, nem de 3, é um trabalho de 25 anos, que é o tempo que ele está disponível no sindicato. Para quem não sabe, né, o Onassis já foi, inclusive, suspenso por invadir a escola para entregar panfleto lá no Piratininga, então tem uma história bastante invejável na atividade sindical, que é uma atividade difícil, apesar de no SESI a gente não ter tantas essas dificuldades. E nós temos aí uma programação para essa gestão de transformar o sindicato numa outra máquina, que não apenas a de briga por direitos trabalhistas, como a gente está acostumado. A gente busca aproximar os professores num espaço de formação, num espaço de entretenimento, enfim, nós vamos procurar fazer com que o sindicato se torne a casa realmente do professor, que já era algo planejado, né? Não vou aqui dizer que estamos inventando a roda, porque nas outras gestões anteriores, no qual eu tive presente junto com o Onassis, a gente já tinha esse projeto e a gente vai só ter mais tempo para consolidá-lo. Então, agradeço todos aí pela confiança e pelo referendo que fizeram essa gestão, que eu acho que isso é o mais importante, né? Aqueles que, lamentavelmente, têm alguma crítica ao sindicato, eu insisto, né? O Onassis falou das críticas, eu acho que elas sempre são boas, mesmo as que não prestam, que colocam a gente expostos aí, elas acabam fazendo com que a gente aprenda algumas coisas. Então, converse com a gente, traga suas insatisfações. Vocês que estão no SESI não têm ideia de quantos problemas as escolas privadas têm por aí. Então, muitas vezes nós estamos ausentes lá de Cotia, ausentes de Carapicuíba, porque a gente está brigando por outras escolinhas menores que os professores estão com pires na mão, não estão recebendo salário, não estão tendo a menor condição de trabalhar. Então, nossa atenção é para quem está necessitando. Então, por isso que a gente vai mudar um pouco o foco, para fazer com que todo mundo se sinta abraçado por nossa entidade, né? O caso do SESI vai sofrer muito pouca alteração, gente, porque o Onassis é o nosso representante na federação, ele é o diretor do Sistema S, né, e
faz um trabalho muito bom, inclusive vocês estão aqui, e o Onassis já está desde as 7h30 da manhã respondendo outros sindicatos aí do estado afora que estão fazendo essa assembleia, assim como a gente, porque as informações do SESI é ele que tem todas em primeira mão, porque ele é o nosso negociador. Então, continuaremos tendo contato com ele, ele vai continuar falando nessas assembleias e trazendo as informações que forem precisas. E para o pessoal de Cajamar, de Santana de Parnaíba, para o pessoal de Jandira, a nossa inserção nessas escolas não se dará através do Simprosasco. Então, o que o Onassis está citando aqui é importante relatar, que nós vamos agir dentro dessas escolas como a Federação dos Professores do Estado de São Paulo, da qual o Onassis é representante. Então, ele pode entrar, ele pode conversar com vocês. O Simprosasco não, mas a FEPESP pode, e depois o Onassis dará mais informações. Então, vamos fortalecer essa base do SESI. O pessoal que ainda não é filiado, não podia deixar de falar, procure o sindicato, vamos se filiar. Nós do SESI hoje temos 4 diretores na diretoria. Então, eu, Onassis, a professora Roseli Jordão e o professor Márcio Camilo. Então, são pessoas que vocês podem procurar nas escolas e trazerem os problemas que a gente vai buscar resolver na medida do possível. Então, estamos ampliando essa representação. Eles são a voz do sindicato lá dentro e nós contamos que o trabalho deles será tão bom quanto foi o do Onassis nesse tempo todo. Exemplo nós tivemos e a gente vai executar. Então, vamos para a nossa assembleia. O Onassis tem informações, algumas muito boas, outras não tão boas, e, por fim, aquelas que a gente não gostaria de falar, mas são precisas. Muito obrigado. Boa assembleia a todos. Onassis, está com você. Desculpa aí, mas eu estou vendo aqui um rapaz chamado Carlos Arcanjo, e como eu assisto o Arcanjo Renegado, você até parece com um ator também, companheiro. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Carlos. Tudo bem? Bom dia. Prazer estar na reunião. Valeu. Fica com Deus. Então, vamos lá, pessoal. Em relação, agora sim, começando a Assembleia, e nós tivemos como o Salomão já falou aí, né? Nós tivemos um mês e meio, aproximadamente, né? De reuniões, de negociações do acordo coletivo, tá certo? Como todos já sabem, gente, nós temos uma dificuldade muito grande política, econômica e, se não bastassem, essa pandemia que está aí e também as guerras jurídicas. Todos nós acompanhamos que uma hora tem uma decisão, outra hora tem outra decisão. Nós já chegamos a ganhar uma decisão e no outro dia a gente perder, tá certo? Acabamos de ganhar uma sentença judicial, só para vocês terem ideia da dificuldade do sindicato atuar. Nós ganhamos isso para o particular, porque o SESI, nós temos outra situação. Nós ganhamos uma sentença dizendo que os professores das escolas particulares não deverão dar aula presencialmente. Beleza? Sentença da juíza, está nos grupos, a sentença, tudo bonitinho. Só que ela não prevê punição para as escolas que descumprirem. O que virou? As escolas pressionando os professores para irem trabalhar e aquele que não for pode ser demitido. Então, olha a que ponto nós chegamos. Nós temos uma decisão dizendo que é para a gente trabalhar em casa, porém não tem punição para a escola que me obrigar a ir. E aí eu te pergunto, como é que a gente faz? Diz para o professor cumprir a decisão e não ir, e ele estar, vamos dizer assim, passivo de uma demissão, ou digo ao professor que, para preservar o emprego, ele vai trabalhar descumprindo a sentença? Se você é diretor sindical, você diz o quê? Então, essa é uma das situações que eu estou exemplificando aqui, a dificuldade que hoje a categoria passa, tá bom? Porém, no SESI, felizmente, e graças a uma atuação de negociação entre a FEPESP, e como o Salomão já falou, eu sou o representante do SESI na FEPESP, portanto, todas as reuniões de negociação no Estado, envolvendo o Estado, eu participo. As reclamações do Estado,
eu participo. Quando eu digo Estado, é Estado mesmo. Andradina, Presidente Prudente, enfim, todo o Estado, tá certo? As reclamações caem no meu colo, e quando elas são pedagógicas, não é tratado comigo, porque a gente não tem poder do pedagógico, e já vou dizer a vocês por que não tem. Porque o SESI tem uma supervisão delegada. É como se eles tivessem uma diretoria de ensino do SESI, que eles podem mudar currículo, eles podem mexer na grade curricular quando quiser, da forma que eles quiserem. O SESI tem uma supervisão delegada, ponto. Eles não precisam pedir nada para a diretoria de ensino. Isso é verdade. Por isso que matemática, português, educação física perde e ganha uma aula, geografia, tira uma aula de história, põe de geografia. Isso eles podem fazer. Por quê? Porque eles têm supervisão delegada. Isso é legal. Então, tem coisas pedagógicas que nós não conseguimos interferir. A gente consegue levar o problema, mas não conseguimos interferir. Quando o problema ele é legal, quando eu digo legal, ele é descumprimento de acordo coletivo, aí é diferente. Aí a gente atua, vai, não pode, porque está ferindo o acordo aqui, o acordo acolá, tal, não sei o que lá. Não é verdade? Então, só para que vocês entendam uma diferença entre o pedagógico e entre o legal, entre a convenção coletiva, que é o nosso acordo coletivo. Tá bom? Muito bem. Dito isto, e diante das negociações, né, das dificuldades, nós, o SESI, nós fizemos várias reivindicações, o SESI nos atendeu, grande parte, tá certo? E tem ainda, pelo menos, uma situação que está sendo estudada, uma forma para a gente conseguir preservar ao máximo o professor. E eu vou chegar nela, tá bom? Então, no resumão, o acordo coletivo ele vai ser mantido em sua íntegra, que isso é um ganho muito grande, é um ganho muito importante para a nossa categoria, é a manutenção em sua íntegra do acordo coletivo, isso nós garantimos através da negociação, tá certo? E um reajuste pelo INPC. O INPC anual, né, fevereiro a fevereiro, é de 6,22. Então, o SESI está garantindo, tá, na proposta do SESI, e que a gente está trazendo para aprovação ou não da Assembleia, a renovação na íntegra do acordo coletivo, 6,22, que é o INPC no aumento salarial, né, na base salarial, no nosso salário, no VA e no VR. Então, é o mesmo valor, 6,22, tá certo? Acrescido nos nossos vencimentos, né, na nossa base. Muito bem. Uma coisa importante também, que não estava na convenção coletiva e agora foi garantido em convenção coletiva, que é aos filhos dos professores que forem demitidos, por exemplo, no final do ano, a isenção de pagamento até o final do ano. Então, o que era que acontecia antes? Isso não estava no acordo. E é bom dizer que, não é, que é importante dizer que essa proposta, o próprio SESI que fez. Falou, olha, nós temos dificuldade de atender porque um diretor local acha que porque você não é mais funcionário tem que cobrar, o outro cobrava o mês de dezembro porque o cara já não era funcionário desde o dia 5, do dia 6, tinha que pagar tal. Então, foi regularizado que se o professor for demitido no meio do ano, o acordo coletivo, agora, nesse de 2021, sendo aprovado, ele garante até o final do ano a gratuidade do filho do professor. Tá bom? Isso é um ganho muito importante, tá certo? Nós temos uma mexida nas férias, né? Nós pegamos 15 dias agora, tá certo? E nós teremos os outros 15 dias no mês de julho
do dia 19 ao dia 3 de agosto. A gente vai pegar ali os últimos 15 dias com o pagamento do restante de 1/3, né? Porque nós recebemos agora 1/3, sendo que é 50% de 1/3, porque nós tivemos 15 dias. O nosso acordo também não garante o VA e o VR durante o mês de férias, tá? Então, como a gente teve 15 dias, será pago 15 dias e não 30. Então, pode ser que venha um desconto para quem foi pago 30, venha um desconto de 15. E o SESI diz que nessa cláusula não mexe, porque o Tribunal de Contas da União, que é quem fiscaliza, né, as contas do SESI, não permite que seja pago em férias e nem em recesso, vale refeição e vale alimentação. Então, todo ano a gente pede para ser pago e todo ano o SESI diz, olha, não, por causa do Tribunal de Contas, e aí eles mostram uma sentença lá atrás, que o tribunal questionou bastante, e inclusive aprovou com ressalva, porque não era para ser pago e tal, e aí o SESI diz, olha, férias e recesso, a gente não paga VA e VR. Tá? Então, isso também foi colocado. É claro que vai mudar um pouco a nossa, vamos dizer assim, o acordo, né, em si vai mudar agora, porque antes, em julho, a gente recebia as férias inteiras, agora nós teremos 15 dias restantes, né, no final de julho. Também, né, foi dado, e a gente já sabe isso, o SESI fez propaganda, que hoje e amanhã, né, para os alunos é contado o dia letivo, porque ele tem atividade lá, e a gente não. Então, hoje e amanhã, a gente continua de férias, que foram esses 2 dias acrescidos, vamos dizer assim, pelo SESI. Então, pessoal, esses são, né, a proposta em si e a renovação do acordo como um todo. E aí, como eu disse a vocês, nós temos uma pendência, tá certo? Uma pendência que é em uma cláusula que nem a FEPESP e nem o SESI, né? Quando eu digo nós, é a FEPESP, o Estado inteiro, não é Osasco, não é tal Jandira, não. É o Estado não conseguiu, e nem a FEPESP, eles estão, os advogados, tentando achar uma redação para a cláusula de aposentadoria. E deixa eu explicar para vocês. Se a gente aprovar o acordo coletivo, essa cláusula vai ficar para os advogados redigirem, tá certo? Juntos, o advogado da FEPESP, doutor Bruno, e a advogada do SESI, doutora Renata. E por que eu estou dizendo isso? Porque houve uma mudança muito grande nas aposentadorias. Agora você tem 5 ou 6 tipos de aposentadoria. Você tem aposentadoria por tempo de serviço, por idade, fator previdenciário, 85, 95, ainda tem mais juntando outros benefícios, a ponto de você ir com a documentação para aposentar e o próprio INSS olha lá e diz, olha, se o senhor aposentar agora, o senhor aposenta com 3 mil. Se o senhor aposentar daqui a 1 ano e meio, 1 ano e não sei quanto, 2 anos, o senhor aposenta com teto máximo. É claro que o cara vai querer trabalhar mais 1 ano e meio, 2 anos, para ao invés de receber 3, receber 6. Certo? É claro que o trabalhador vai fazer isso. Pode ser, claro, que tenha um ou outro que diga, não, já estou de saco cheio, vou aposentar agora. É uma opção. Então, como tem várias formas de aposentar, várias formas que a lei te permite aposentar, a lei anterior diz que nós temos 24 meses de estabilidade para aposentadoria. Certo? Então, por exemplo, eu entrei hoje, eu tenho 2 anos, eu dei lá o meu tempo, então eu tenho que me aposentar. Quando falta 2 anos para a aposentadoria, o trabalhador brasileiro, não é o professor, é o trabalhador, ele tem 24 meses de estabilidade. Ele tem 2 anos
ele não pode ser mandado embora faltando 2 anos para a aposentadoria. Beleza. Mas a lei mudou. E você pode ganhar os 2 anos para a aposentadoria e você só tem um benefício melhor com 4 anos, com 3 anos e 6 meses, e o SESI não quer dar esse período todo de estabilidade. E nós queremos esse período todo, logicamente. Então, o impasse está nisso. O SESI fez uma redação dizendo que quando o professor tiver direito à primeira opção, aí nós dissemos, quando eu digo nós, a FEPESP, em nome de todos os sindicatos, nós dissemos não, pô. A primeira opção pode ser menos vantajosa para o professor. E o professor pode precisar de 1 ano e meio de mais 1 ano e meio. Então, ele tem 3 anos e meio. Aí o SESI disse, então você quer que eu dê mais 3 anos e meio de estabilidade? É muito. Aí eles alegam. Eu não estou dizendo que o sindicato defende isso, mas eles alegam que quando o professor, de um modo geral, ganha a estabilidade, Opa, gente, só um segundinho aí que acho que o Onassis teve problemas aqui. Lembra do fio que carregou? Muito bem, pessoal. Então, eu estou continuando aqui da máquina do Salomão. Ô, Nath, tem uma dúvida depois, tá? Pessoal, estou falando aqui da máquina do Salomão, que a minha, queimou tudo lá, caiu tudo. Ô, Nath, eu tenho uma dúvida depois, eu queria perguntar, tá? Tá bom. Então, olha só, depois nós vamos tirar para as dúvidas. Então, olha só, esse período que eu estava falando de aposentadoria, ela pode ser maior ou menor. O SESI não quer dar o tempo que a gente precisa, ou que o professor queira, e nem a gente quer a primeira opção, porque em primeira opção pode ser menos favorável ao professor, entendeu? Então, esse impasse, ele ainda tá certo? E os advogados, eu sugeri, não sei se vai ser aprovado, né? Se o SESI vai querer, mas o que eu sugeri é o melhor dos mundos para o professor. O SESI não fez a opção que seja a primeira opção? Aí eu acrescentei lá, sugestão minha, eu falei, por que vocês não colocam a primeira opção ou a melhor, ou a aposentadoria mais vantajosa para o professor? Aí eles disseram, pô, Nas, ou, se você colocar a primeira ou a mais vantajosa, o que vai acontecer, é claro, a mais vantajosa pode ser daqui a 4 anos, e o professor vai ter 4 anos a mais de garantia, e aí o que é que eles dizem? A alegação deles, não que a gente concorde com isso, mas a alegação deles é assim, que o professor, quando ganha estabilidade, ele meio que, como é que eu vou usar um termo assim que não seja, ele relaxa. Eu não posso mais ser mandado embora, então eu tenho mais aí 4 anos de estabilidade, eu começo a faltar, eu começo a não entregar a documentação, isso é o que eles dizem. Então, eles querem que seja cumprida a lei. E a gente quer que seja cumprida a lei com alguns benefícios. Então, esse único ponto da convenção, do acordo coletivo, ele está ainda sendo discutido pelos departamentos jurídicos do SESI e da FEPESP. O que a gente pode garantir a vocês é que menos de 2 anos não vai ficar, tá certo? Agora, não podemos garantir que vai ter mais 2 anos, que vai dar mais 3 anos e não sei quanto, tal e tal. Então, os departamentos jurídicos estão ligue lá para mim, Stefano, por favor, meu lá, estão em negociação para ver a melhor forma de não prejudicar o professor. Agora, a gente também disse, retroceder
a menos de 2 anos, nós não vamos, tá bom? Então, do acordo coletivo, essa cláusula está sendo discutida, tá bom? Então, a parte do acordo coletivo eu já concluí, tá certo? Que é a apresentação e a proposta, e agora eu abro para a gente tirar as dúvidas, tá certo? Em relação ao acordo. Não vamos falar agora sobre retorno às aulas, parte pedagógica, essa parte a gente deixa para a segunda parte, porque não está no acordo, não existe proposta de acordo. O acordo que eu estou dizendo a vocês é isso, a renovação com esse detalhe da aposentadoria, tá certo? Mas a gente garante que menos de 2 anos não vai ficar, tá? E a proposta do reajuste salarial. Então, nessa conjuntura, eu encerro a minha fala e abro para as perguntas. A Bianca tinha dito que tinha uma dúvida, a Bianca foi a primeira a se inscrever. Bianca, querida, faça a sua pergunta, por favor. Bianca, tá me ouvindo, professor Onassis? Sim, senhora, pode ficar à vontade, em alto e bom tom. Olha, a minha dúvida é o seguinte, vamos supor que o professor está perto de se aposentar e o SESI, infelizmente, dispensa o professor. O professor, ele pode continuar pagando um boleto para ele se aposentar? Ele pode, Bianca, ele pode pagar como autônomo, de acordo com, tem lá os percentuais que você pode pagar para ter direito a 1, 2, 3, até o teto máximo de R$6.000, tá certo? O professor pode fazer. Agora, se ele tiver, Bianca, na estabilidade, hoje, de até 2 anos, o SESI cancela a homologação e ele retorna ao trabalho. Beleza? Certo, mas aí eu tenho outra dúvida. Vamos supor que o professor, ele quer por algum motivo, ele quer sair do SESI. Aí, o SESI paga tudo direitinho, aí falta pouco tempo para o professor aposentar. Ele pode continuar pagando o boleto, mesmo que ele pediu a conta? Pode, mas eu acho muito... Se ele pediu a conta, ele pode continuar pagando. Agora, se ele falta pouco tempo e ele está na estabilidade, o SESI não vai negociar para te demitir. Você vai ter que pedir as contas. Mas, de qualquer forma, ele pode continuar pagando o boleto? Pode sim, pode sim. Ele tá paga bom. como autônomo, de acordo Isso. com o salário que ele deseja se aposentar. E ainda existe essa questão do tempo de trabalho e a idade, né? Aí é um monte de coisa, Bianca. Aí é como eu te falei, você vai ter o fator previdenciário, você tem agora por idade, você tem o 85, 95, que virou 87, 97. Então, tem várias formas de você se aposentar. Só a última dúvida, por favor, Onassis. Eu tenho um tempo de trabalho, quando eu era menor, eu posso colocar junto com o SESI? Pode. Então, precisa da condição de professor, porque professor é uma categoria especial que tem 5 anos a menos de trabalho. Se você coloca um período que você não foi professor, você aumenta em 5 anos. Aí você precisa, Bianca, ver, aí você precisa fazer, e você é sócia, tudo bonitinho, faz uma consulta ao departamento jurídico, que o doutor Rodrigo, ele vai te dar todas as opções, qual é a melhor forma, a melhor data de você aposentar, tal, tal e tal. Tá certo? Então, é muito interessante isso, que inclusive, para os mais velhos aí, eu estou olhando para o Deus Neto, desculpa aí, quem trabalhou, olha só, que negócio legal, quem estudou em curso técnico, quem fez técnico de contabilidade, quem fez técnico agrícola, esse tempo que você fez de técnico, ele vai
para a sua aposentadoria. Então, eu tenho o técnico do ITB também. Então, querida, por isso que eu estou dizendo a você, você vai entrar com o departamento jurídico, procurar o doutor Rodrigo, mandar a documentação para ele e ele vai te dar a melhor opção de aposentadoria, beleza? Mas aí, Nácio, é perto da minha idade, perto da idade de se aposentar, né? Não adianta eu fazer isso agora, certo? Adianta, faça agora já. Você não é tão velho quanto Deus Dete, mas você está caminhando para isso. Então, faça a sua contagem. Obrigada. Valeu. Pessoal, está aberto as perguntas de vocês. Pode abrir o microfone e pode tirar dúvida em relação ao acordo, tá certo? Depois a gente passa para os outros itens. Está aberto aí para vocês tirarem a dúvida sobre esse acordo coletivo. A proposta do acordo, se em algum tempo não tiver nenhuma questão tal, aí eu ponho em regime de votação. Mas eu gostaria que vocês, a dúvida que tivesse, já tirasse agora, para a gente votar aprovando ou não a proposta, não é verdade? E aí a gente limpa essa parte e vai para a parte, vamos dizer assim, que não está no acordo. Está aberta a palavra aí a todos os companheiros. Bom dia, Cid Moreira. A idade está igual. Não, na verdade, eu acho que já foi respondido, mas é só para ficar mais claro para mim. É quando a Bianca falou assim, para continuar pagando Sim. Para continuar pagando um boleto por fora, se continuar pagando esse boleto, aí você vai para os 35, não vai? E daí já não é de educação, ou... Deus Dete, eu vou te responder sem ter conhecimento a fundo. Eu acredito que ele vai para o autônomo e não para professor. Eu acredito. Mas o doutor Rodrigo te responde melhor. Por isso que eu gostaria que essa parte da aposentadoria, o doutor Rodrigo respondesse. Aí você formula a pergunta e a gente envia com ele. Mas eu acho que, pelo pouco conhecimento, você tem razão. Você sai da sala de aula e passa a pagar autônomo. Pagando autônomo, você não é professor. Essa é a minha resposta hoje. Mas pode ser que o doutor Rodrigo, como ele é especialista em previdência, ele dê outra resposta que seja melhor do que essa. Beleza. Não vou falar que o Sidão está falando para mim aqui, para chamar você de cotonete, tá? Sidão, não vou falar nada não, o Sidão está de luto, eu vou respeitar o luto dele. Então, bom dia, que é a professora Rodrigo está falando, tudo bem? Tudo. Na ocasião da nossa outra assembleia, eu tinha feito a sugestão de acrescentar novamente mais um dia de abono, né? Não. Da cláusula. Não vai ter mais um dia de abono, Roseli. Porém, nós conseguimos, através da negociação também, que foi excelente, desculpa eu te cortar, para eu não esquecer novamente. Nós ganhamos, e aí, para uns municípios vai ser bom, para outros nem tanto. O SESI nos garantiu todos os feriados, Cutia, tal, todos os feriados que foram antecipados agora, a gente gozar na data correta, a gente não perder porque estava em férias. Então, isso foi muito bom também, e aí nós nem discutimos muito mais um dia, entendeu, Roseli? Primeiro, porque a gente estava de férias para essa reunião, então não tinha como pedir um dia a mais, ficaria até estranho a gente pedir isso, né? Então, nós não pedimos, mas nós pedimos os feriados. E eles disseram, não, então sem problema, tá certo? Em Osasco não vai ter muita vantagem, porque ele antecipou sábado e domingo. Mas eu já sei que Cotia, se eu não me engano,
Barueri e Carapicuíba perderam mais. Então, não perdeu. Aquele que não caiu em sábado e domingo, o SESI vai dar normalmente, como se estivesse tranquilo. Então, isso foi um ganho muito bom. Então, a gente não bateu num dia a mais por isso. Então, isso é negociação, gente. Muitas vezes as pessoas dizem, olha, você tem que ir lá e negociar que eu quero isso. Não é bem assim. Uma negociação é como eu digo a vocês, a gente pede, eles oferecem e a gente chega ao meio termo. A gente tem que entender que de um lado e de outro tem que ceder um pouco, senão não tem negociação. Eu quero isso, você quer aquilo. Tá bom, quem decide? O juiz. Aí você vai entrar no dissídio e tal, é outra coisa que não é o caso. Então, a gente ganhou, ou seja, garantiu os feriados, serão gozados nas datas normais, nós não perdemos, mesmo estando em férias. Porque, na verdade, quem está em férias, é como eu respondi, inclusive, num grupo lá, todo ano a gente perde o 9 de julho. Uhum. E não é dado esse 9 de julho depois, né? 9 de julho é feriado estadual e a gente está de férias. Então, a gente não tem 1 dia ou 32 dias. A gente tem aqueles dias. Esse ano, devido a tudo que está acontecendo, garantiu os nossos feriados nas datas corretas. Tá bom? Já está ótima, né? Boa, foi bem melhor, né, Roseli? Bem melhor. Também acho. Mais alguma pergunta? Pode abrir o microfone. A Edilza está colocando uma informação aqui importantíssima. Ela está dizendo aqui, né? Vocês estão lendo aí. Meu marido fez um curso técnico no Senai e acrescentou 2 anos nos tempos de serviço. Precisa solicitar o documento na instituição que fez o curso. É isso aí que eu tenho que comprovar, né? Que você estudou, tal, e leva, enfim. É isso. Tudo bem? Mais alguma pergunta em relação ao acordo? Se não tiver, pessoal, eu coloco em regime de votação, tá certo? E aí a gente parte para aquela parte mais pedagógica, que não faz parte do acordo coletivo, e sim do retorno às aulas. Eu vou dar aí 1 minuto, se ninguém se inscrever, eu ponho em regime de votação, se a gente aprova, aí vocês vão votar no chat, tá certo? Se aprovam, né, sim ou não, para a proposta apresentada, né, e já quero adiantar para vocês, né, vou dar 1 minutinho, que os sindicatos, não é, a federação, diante dessa negociação, está defendendo a aprovação do acordo coletivo, tá certo? Eu tenho que ser muito claro com vocês que, nas condições que o acordo ele foi feito e que está sendo proposto, nós, do sindicato e no Estado inteiro, nós estamos defendendo, não é, em assembleia a aprovação. Agora, é claro que são os professores, que é a categoria que vai aprovar ou não a assinatura do acordo. Muito bem, pessoal. Então, não tendo mais pergunta, não tendo nenhuma inscrição aqui, eu não vi nenhuma inscrição, tá? Ninguém pediu, eu vou colocar em regime de votação. E vou pedir que vocês se manifestem no chat, não é? Para a gente ficar registrado a decisão da Assembleia, tá bom? Então, quem é a favor a assinatura do acordo coletivo defendido pelos sindicatos e apresentada pelo SESI, se manifeste dizendo sim. Quem é contra a assinatura do acordo, se manifesta dizendo não. Nácio, deixa eu te interromper aqui só um segundinho, porque parece que a Roseli está com a mão erguida. Está com a mão erguida, Roseli? Eu não vi aqui no meu, desculpa. É que eu estou aqui no celular, então também só consegui ver agora. Não, já fiz a minha pergunta. Ah, tá. Então, desculpa, Roseli, desculpa, gente.
A votação será pelo chat, ok? Isso, está pelo chat aqui. É que tem muita gente já colocando sim, sim. Já está colocando aqui sim, a favor e tal. E aí a gente limpa essa primeira parte e aí nós vamos para a segunda parte aqui, que é... Reformulando, Onassis, a resposta sim ou não será pelo Forms ou pode ser colocado no chat? Está aqui, é no chat. Está colocado no chat. Ok, no chat. ok. Qualquer jeito a gente fica com essa... esse registro, né? Fica com o registro. Parece-me, todos já votaram nas aprovando. Certo. Eu peço aos colegas que registraram seu voto que, por favor, assinem a lista de presença para que a gente não tenha nenhum tipo de divergência quando encaminhar a documentação. O número de votantes com o número de presentes. Então, por favor, assinem a lista. Muito bem. Podemos ir para a segunda parte? Muito bem, pessoal. Então, olha só. Segunda parte, então, a gente declara pela votação aqui, pela manifestação dos professores, que foi aprovado por unanimidade, né, a proposta apresentada e defendida, né, pelo sindicato e apresentada pelo SESI e defendida pelos sindicatos. Então, nós temos aí, por Osasco e região, o Estado inteiro está fazendo, e a gente acredita que o Estado inteiro vai aprovar essa proposta, porque em nossa avaliação é uma boa proposta, tá bom? Então, muito bem. Nós temos convenção ou acordo coletivo para 2021 até 28 de fevereiro de 2022, tá certo? Essas são as cláusulas que o sindicato pode brigar juridicamente, tá bom? Juridicamente a gente pode entrar com ação, com isso, com aquilo, por descumprimento, que geralmente não acontece, né? No SESI é mais tranquilo nessa situação. Vocês não têm ideia os problemas que nós estamos passando no ensino básico, na rede particular. Quando eu digo vocês não têm ideia, lógico, quem está só no SESI, não é? Ou quem está no SESI no estado, no SESI no município, tem uma noção mais superficial. Mas a gente que está aqui, gente, está um inferno, o ensino básico, demissões, trabalho de todo jeito, enfim, Deus nos acuda. Muito bem, pessoal. Então, agora, nós vamos para a segunda parte da Assembleia. A segunda parte, nós estamos com, eu dividi aqui em retorno às aulas, tá certo? O retorno às aulas e a legislação. Então, muito bem. A legislação, eu já coloquei para vocês no início, não é? Que a gente sempre que é possível, nós lutamos na justiça. Nós vamos para a justiça, tá certo? Muito bem. O SESI nos garantiu, e todos nós do SESI recebemos ontem, que o SESI manteve essa semana de 12 a 16, né, de segunda a sexta, o trabalho remoto. Então, mais uma semana, a gente em casa, esperando que essa pandemia diminua, ou que pelo menos a gente retorne com mais segurança. Muito bem. Então, olha só. O SESI já garantiu e manteve essa garantia para os professores com comorbidade, não precisam ir trabalhar. Se alguma diretora, e eu espero que isso fique muito bem gravado, e eu já mandei por áudio, se alguma diretora obrigar ou fizer aquele convite por telefone, tá certo? Você diga, olha, oficialize por e-mail, mande no meu e-mail me convocando para trabalhar, dizendo que se você não vier trabalhar,
pode ser que o SESI te mande embora. Esses convites velados, que inclusive aconteceram em algumas unidades, e a gente foi para cima e disse, não é desse jeito, não é para fazer isso. Mas só houve um convite, o professor vem se quiser. É isso mesmo. A gente só atende um convite se quiser. E o professor que achar que o convite ele é sacana, que o convite é intimidatório, ou que faz uma intimação, né, do professor a trabalhar, intimando mesmo, ou você vem, ou você pode ser mandado embora, oficialize, peça para ele oficializar isso. E entre em contato com o sindicato. Nós vamos comunicar que na escola tal, a coordenadora, a diretora tal, ela fez esse convite de forma assim, assim, assim. Tá? Nós vamos comunicar isso lá em cima. E eles vão tomar as devidas providências. Agora, a gente só pode fazer isso se houver, claro, a oficialização. Porque o professor diz, olha, Onassis, Salomão, e agora, graças a Deus, Roseli e Márcio. Eu vou dizer para vocês que a minha diretora fez isso, mas não é para dizer nada a ninguém. Olha, eu não quero que isso saia daqui. É apenas um desabafo. Gente, é complicado. Aí você me diz algo e não quer que eu tome providência. Como é que eu faço? Eu escuto e digo, tá bom. Não é verdade? Então é assim, se mantém, olha só, professor com comorbidade, não é para ir trabalhar, o SESI está garantindo isso. Professor que mora com pessoas com comorbidade, o SESI está garantindo. O professor só tem, logicamente, que comprovar. Não dá para eu ligar e dizer assim, olha, eu moro com a minha esposa que tem asma, minha esposa tem asma. O que eu fiz? Ela foi lá, pegou o atestado que tem asma e eu levei uma cópia. É assim que funciona. Eu moro com a minha mãe que é hipertensa e diabética, tal, tal e tal. Tem que comprovar o que você está dizendo para que a diretora justifique a sua ausência. Isso é legal. Então, professores com comorbidade e que moram com pessoas com comorbidade, o SESI continua liberando para você trabalhar de casa. Ponto. Mas a minha coordenadora, a minha diretora está forçando eu ir trabalhar. Oficialize junto a gente que nós vamos oficializar lá. Tem diretoras do SESI que acham que são donas do SESI e não são. Existe supervisão, existe diretoria local, existe a possibilidade de levar isso mais para frente. Então, por favor, façam as denúncias oficiais. Se contar no meu ouvido, para eu não contar para ninguém, porque está acontecendo, mas não é para levar para frente, desculpa, é só um desabafo que a gente vai escutar por educação e puto da vida, porque vem dizer a você, mas pede segredo. E você fica com aquilo engolido na garganta, tendo que ter uma ação, mas que não vai tomar ação porque foi só um desabafo. Então, é complicado, não é verdade? Então, muito bem. Esse é o sentido do, tirando a dúvida, né, do retorno com comorbidade e com quem mora com comorbidade. Muito bem. Dito isto, peraí, tem uma mão levantada aqui, Salomão. Ellen. Eu não sei quem é. Ah, apareceu. Lúcia Jesus. Será que é a minha Lúcia de Química? Sim, senhor. Oh! Eu só não... É que eu entrei agora porque eu estava em aula. Entrei 9h30, eu acho, que eu consegui. É só uma pergunta. É só do dia 12 ao 16 que vai ficar remoto? Ou quem está com comorbidade, essas coisas, vai ficar remoto até... Muito bem. Gostei da pergunta, Lúcia. Para todos... É a Lúcia. Lúcia, para todos e todas... Isso, a Lúcia. Lúcia, para todos e todas até o dia 16. A partir do dia 16, que é 17, do dia 18, 19 a 20 e pouco, comorbidade e
quem mora com comorbidade. Aí vem uma ressalva. Gente, essa ressalva é extremamente importante. O retorno às aulas depende dos prefeitos de cada município. O Supremo Tribunal Federal, ele determinou que os governadores e prefeitos, eles têm autonomia para barrar ou não a volta às aulas presenciais. E o SESI diz que o que o prefeito determinar na cidade será cumprido. Então, se numa cidade, como já aconteceu, o prefeito suspendeu as aulas presenciais do sistema público e privado, o SESI vai respeitar. Se ele diz, como Osasco fez, que é uma covardia maior do mundo, do nosso prefeito, que foi eleito em primeiro turno, com voto de muitos professores da escola privada e do SESI também. O senhor Rogério Lins, ele diz, o professor do município não retorna às aulas. Agora, os outros, cumpra-se o que o governador mandou. O governador, meu filho, mandou os professores voltarem presencialmente e os alunos, na fase vermelha, laranja, seja lá qual for, 35% fase vermelha e laranja, e nas outras fases, 50%, 70%, tal. Esse é o plano do governo que nós estamos cansados de saber. E o senhor Rogério Lins, em Osasco, diz, o da escola municipal não vai voltar. Ele garantiu a saúde deles e eles ficam em casa. Agora, os outros, que se dane. E o SESI diz o quê? Eu preciso de uma legislação para comprovar no Tribunal de Contas da União, no TCU, que eu estou cumprindo uma legislação. Então, no município, que o prefeito lavar as mãos, não adianta bater no sindicato. O sindicato não pode fazer nada. Ah, mas vocês podem entrar com uma ação permitindo que os professores não vão trabalhar. Fizemos isso. Ganhamos no estado inteiro. Professor da escola particular está autorizado a trabalhar de casa, cumprindo a sentença da juíza para o estado inteiro. O problema, como eu já disse a vocês, é que não existe punição para quem descumprir. E aí o sindicato patronal está dizendo aos donos de escola, pessoal, pode descumprir que não tem punição. A escola liga para o professor e diz, se você não vier trabalhar, eu vou te mandar embora. O professor vai trabalhar. É aquela situação que eu coloquei para vocês. O que é que nós dizemos? Professor, não vá trabalhar e você pode perder o emprego. Professor, vá trabalhar e descumpra a sentença judicial. Olha a situação. Então, é isso que está acontecendo judicialmente. Nós entramos com a ação, nós ganhamos a ação, mas nós não levamos a ação. Isso é a justiça que deu para o Estado. Ah, mas e agora? O que é que faz? Juridicamente, nada. Infelizmente, é isso. Então, para o SESI, o município que proibir aulas presenciais ou a circulação, não é? Ou vamos dizer assim, fechar a escola privada, perfeito. O SESI vai obedecer. Na escola, no município, que o prefeito lavar as mãos, como em Osasco, o SESI vai mandar o professor ir presencialmente, trabalhar com 35% das matrículas. Olha a sentença judicial, mais cruel ainda. 35% dos alunos matriculados. Ah, mas na minha sala tem 50% de aluno. Sim. Isso pode? Depende. Se tiver mais de 35% da matrícula, não. Se tiver menos, pode. Isso é a sentença judicial. Não é o sindicato, é uma sentença do juiz. Não é verdade? Então é preciso
que isso fique claro, né? Que fique bem entendido a essas decisões, que infelizmente elas estão atrapalhando bastante, elas não são claras exatamente para causar esse descontrole de interpretação, tá bom? Então, em relação ao retorno às aulas, resumidamente no município que o professor se manifestar a nosso favor, o SESI vai cumprir. No município que o prefeito se manifestar contra a gente, o SESI vai acatar. Segundo eles, para atender ao Tribunal de Contas da União, o qual eles prestam conta anualmente. E eles dizem que, se não cumprir, é passível de uma intervenção do TCU, tá certo? Inclusive com punição aos gestores. Por isso que eles cumprirão as leis municipais. Em relação a isso, está aberta a palavra também. Se eu souber responder, a gente responde. Caso contrário, peço auxílio depois, peço para vocês enviar, se eu não souber responder agora, a questão. Mas está aberta aí para vocês, pessoal, aquele que queira fazer alguma pergunta sobre esse retorno às aulas, fique à vontade. É isso mesmo, Roberto. Tá uma sentença, o governador passa por cima, prefeito passa por cima, tal. Por quê? Porque os professores e os prefeitos e governadores podem legislar em seus municípios e em seus estados. E aí fica essa briga política que nós conhecemos e sabemos, né, muito bem do que se trata. Um governo negando tudo, inclusive ontem, quem assiste jornal viu que o presidente da República foi para Chapecó defender o que vocês viram, né? O indefensável. Eu acredito que a maioria viu, eu não vou ficar aqui repetindo. Mas é isso. Aí os governadores que querem ser presidente agem do jeito que quer, outros agem do jeito que quer, e nós ficamos desse jeito. Isso é no Brasil, isso é em tudo quanto é lugar. Não é? Agora, entendam, isso tem que ficar muito claro. O inimigo de vocês não é o sindicato. O inimigo é político, está fora. Porque o que a gente puder para defender o professor trabalhando com segurança, o professor vacinado. Agora, as próximas, vamos dizer assim, aprovado o acordo coletivo, as nossas próximas reuniões com o SESI vai ser para garantir o professor trabalhar remotamente enquanto for vacinado. Eu posso garantir isso para vocês? Não, é uma negociação, né? Porque, como a gente sabe, a partir do dia 12 agora, os dinossauros, né, com mais de 47 anos, vão poder se vacinar. Então, pelo que eu sei, só eu e o Deusdete aqui podemos nos vacinar. O restante é tudo novinho. Como é que vai fazer com esse pessoal novinho? Vai colocar lá para pegar a doença está atacando os mais jovens estão morrendo. E aí, como é que faz? E aí nós vamos dizer para o SESI, homem, pelo amor de Deus, adie o retorno, a gente tem uma plataforma que é possível trabalhar, deixa o professor em casa, só falta 15 dias, só falta 20 dias para os professores todos se vacinarem, pelo menos a primeira dose. O que nós vamos defender, e vocês podem ficar tranquilos, é que o professor só retorne com as 2 doses tomadas, todo mundo. Claro que a gente vai defender isso, mas eu repito, é uma negociação. Nós vamos conseguir isso? É muito difícil, não é? Mas a gente vai tentando, mais uma semana, mais 10 dias, volta, sei lá, uma parte, não volta ninguém, faz isso, faz aquilo. É um Deus nos acuda, gente. Negociação é difícil, porque sempre fica alguém de fora. Infelizmente é isso, né? Eu quero aqui mandar um beijo e um abraço em especial para a Fernanda Baigan, que ela deve estar aí vibrando, né? Ela sabe do nosso... Eu e a Fernanda temos
relacionamento diferente, então ela sabe do que eu estou falando. Tudo bem, Fernanda? Com a senhora? Fernanda Baigan? A senhora fechou o microfone e fechou a câmera, a senhora não me escuta? A Baigan ou a Luanda? A Luanda, a Luanda. A Luanda. Eu já ia perguntar se você apagou a minha documentação. Ainda não, mas agora ela perdeu a validade. Mas tudo bem. Ai, que bom. Parabéns, Salomão. Obrigada, Salomão. Beijo, Fernanda. Beijo, Vi. Salomão, você já sabe que você tem uma fã, né? Muito bem. Então, vamos lá, pessoalzinho. Brincadeiras à parte, e pelo que eu vi aqui, não existe dúvidas sobre isso que eu falei. Tudo bem? Ô, Nassis, desculpa. Pois não. Nossa. Bom dia. Bom dia. Eu não sei se foi o meu raciocínio que foi muito lento, mas assim, eu só não entendi quando a professora perguntou se o pessoal do grupo de risco vai ficar em casa até o dia 16. Eu vi que você respondeu, mas eu não consegui entender sua resposta. Ou se esse direito de ficar em casa para o grupo de risco se dá até que todos tenham sido vacinados. Sim, Luciana, é assim. Ó. Hoje, nós temos a decisão qual? O SESI está acatando que o professor com comorbidade e aquele que mora com pessoas com comorbidade fique em casa trabalhando até Deus sabe quando, certo? Até ser vacinado, a gente espera, até Deus sabe quando. Muito bem. Os que não estão nessa situação, eles ficarão mais essa semana. Aí nós só vamos saber o que o SESI vai decidir na próxima semana, de acordo com as decisões dos prefeitos. Ficou claro? Ah, tá. Obrigada. Nada. Eu Nada. Não tem problema. Eu queria perguntar uma coisa. Tá me ouvindo? Sim, Bom sim. dia, Onassis. Bom dia. Sheila. Bom dia, Sheila. Nessa questão, a gente teve aí o comunicado. Eu sou mãe de duas meninas que estudam aí em outra unidade do SESI, e eu recebi o comunicado, mas eu fiquei do retorno às aulas com esse retorno exclusivamente presencial na semana do dia 12 ao dia 16, mas... Presencial não, professora, remota. Dia 12 a 16, remoto. Isso, remoto, desculpa. Mas eu fiquei intrigada com o seguinte, a falta de comunicação que está tendo, será que é só na minha unidade? Ou vocês também percebem isso? Que eu recebi como pai, como professor não, por exemplo. Eles fazem esse esforço de não nos comunicar nada porque a gente está em férias, é isso que acontece ou não? Exatamente. O que aconteceu, professora, foi que eles comunicam, olha só o que eles fizeram. Eles comunicaram aos pais disso, não é? Nós não temos acesso como funcionário aos e-mails, porém, as diretoras, elas têm acesso a gente, não é? Sempre tem grupo, em toda unidade, tem grupo dos professores, em WhatsApp, em grupo enfim. E aí, a diretora, por exemplo, na minha unidade, a diretora não tirou férias. Então, ela está comunicando das decisões que estão sendo encaminhadas, tá certo? Agora, eu não posso falar, né, em relação às outras unidades sobre essa comunicação, mas, como pai, está todo mundo recebendo, e como professor, está recebendo pelas diretoras de acordo com o meio de comunicação. Porque o meu e-mail, ontem eu não consegui abrir, porque a gente está de férias. Agora, pode ser, professora, que hoje e amanhã, como as aulas são assíncronas e a gente não tem que dar aula, e foi 2 dias dado, né, vamos dizer assim, pelo SESI, a gente tem acesso e vem essa comunicação por e-mail. Pode ser que isso aconteça, mas não saberia te responder
por escola, como que está sendo. Tá bom? Salomão, não, Onassis, que está com... Onassis, é o seguinte, em Cotia, em Carapicuíba, não teve esse aviso, mas eu creio que seja por conta dessa determinação que não existe uma conversa, não existe informações quando você está de férias, e a gente acabou de voltar, né? Eu creio que seja por... Eu acredito, Maria Fernanda, eu acredito que entre hoje e amanhã, essas comunicações deverão chegar a gente. Eu acredito. Então, o único comunicado que chegou em Carapicuíba foi sobre o Vale Refeição. Eu acho que foi isso. Ah, não, mas eu acho que eu vi pelo e-mail. Porque eu consegui entrar pelo e-mail porque não estava bloqueado no celular. Mas acho que era só isso. Tá. Tá bom? Tá bom. Eu acho que entre hoje e amanhã, Sheila, deve chegar esses comunicados mais oficialmente. Tá bom? O Roberto, Betão. Pois não, Obrigada. Roberto. Nada, Maria. Bom dia, Onassis. Bom dia a todos e a todas. Então, eu estava comentando aqui acima, porque se tem uma sentença judicial e o governador não cumpre, né? Então, eu acho que tem algo muito estranho, porque esse não cumprimento, ou ele estaria relacionado à instância, né? Ou ele está relacionado à instância, e se ele não estiver relacionado à instância, né, cabe à categoria fazer uma reivindicação numa esfera superior, né? Então, eu acho que seria interessante se a assessoria jurídica do sindicato, né, ela colocasse essa situação para explicar. Ah, não, existe uma instância, então o juiz não abrange, e é por isso que o governador ele consegue, com o decreto, passar por cima. Então, o sindicato ele tomaria as medidas para a próxima instância. Ou se há um descumprimento, né? Então, você vai com uma ação para poder combater isso. Então, eu digo por quê? Porque, assim, até aqui, bom, pelo menos o SESI, ele tem se organizado, né? O professor, ele consegue trabalhar em casa e tal, mas existem realmente instituições onde acontecem esses convites, né? Que foram comentados para trabalho. Pessoas que eu conheço já estão internadas, né? Pessoas que outrora ouviram esses convites já estão internadas, já estão na semi-UTI. Então é uma situação bastante complicada. Eu acho que seria interessante, se não for possível, ou se houver um confronto de horários, para que o jurídico esclareça qual dessas duas questões está presente entre a sentença e as atitudes do governador, pelo menos uma carta aberta explicando, fala, é uma afronta. Não é uma afronta, é uma questão de instância e a decisão ela não abrange, né? O governador ele tem poder de passar por cima disso, ele tem poder de dizer, não, se quiser voltar, volta, e eu retiro a volta só do ensino público. Então, acho que seria bacana se o jurídico ele pudesse trazer se é um problema de hierarquia ou se é um problema de descumprimento da lei de maneira mais descarada, e se o for, qual é a próxima medida cabível ao sindicato. Roberto, perfeito a sua intervenção, está aqui anotado, e eu escrevi assim, em nível estadual, jurídico, FEPESP e sindicatos deverão esclarecer afronta justificando ações jurídicas possíveis com carta aberta. Eu acho que foi isso que você sugeriu e está anotado aqui para eu levar em nível estadual, porque não é uma questão de Osasco, de Carapicuíba, é uma questão no estado que está acontecendo. Perfeito, Alberto. Gratidão. Está anotado aqui sem problema nenhum e pode ter certeza que terminando aqui eu já vou encaminhar o resultado e com essa proposta. Pode ficar tranquilo e eu agradeço. Onassis. Pois não, Gabriela? Então, sobre isso que o Roberto falou, realmente o governo ele está descumprindo a lei, não é de hierarquia, não. Ele está descumprindo mesmo o que foi decretado, né? É uma característica do governo do PSDB já há alguns anos
de não cumprir algo que foi determinado, né? O sindicato da PUESP, que é o Sindicato dos Professores Estaduais, do qual eu faço parte, porque eu também dou aula no Estado, tem travado brigas judiciais, acho que todos os dias, com a secretaria por não cumprir o que é lei. Nem o nosso dissídio já não é feito há anos, desde 2015 não é votado aquele aumento que é legal para todo mundo. E realmente é incrível como ele consegue passar ileso, ele não cumpre a lei e está tudo certo, né? Nada acontece. Eu acho que é um sistema político tão assim esquisito que beneficia quem não cumpre a lei, né? Então a gente realmente está difícil. Como membro da PUESP, que é um grande sindicato que tem várias guerras jurídicas aí, eu percebo que é uma luta que a gente continua fazendo, mas cada dia mais fica quase que kamikaze. Você vai só para realmente para a morte, porque você não tem o que fazer. Ele não vai fazer nada, não importa quem diga, quem faça. É o feudo do PSDB São Paulo, então ele pode fazer aquilo que ele quiser. É isso que dá a entender. Né? Tanto que tudo isso que aconteceu foi por uma birra do nosso secretário de Educação, Rocieli, que ele quis que voltasse, teimou para voltar, todo mundo falou que não era para voltar, todo mundo voltou para casa, que era o que todo mundo já tinha avisado, a pandemia agravou muito, então é algo assim que eu acho que realmente só nas eleições, nas urnas, talvez um dia a gente consiga mudar, quando tirar esse governo já de 30 anos aí no Estado. Concordo com você plenamente, Gabriela. É quase um país sem lei, que um manda fazer uma coisa e o outro diz que não faz e fica por isso mesmo. Né? Só resta, vamos dizer assim, a indignação e a denúncia. E muitas vezes a denúncia, quem faz a denúncia ainda passa por determinadas situações desagradáveis. Mas é isso, vamos tentar ir de forma jurídica, porque nós entendemos que juridicamente é o que está podendo ser feito agora. Fora disso, sem chance. É verdade? Oi. A professora Mariana está com a mãozinha erguida já há um tempinho. Ô, minha querida, desculpa, é que não aparece aqui para mim. Não, mas Salomão, rapidinho, tem uma professora que não está conseguindo acessar a lista. Ah, é? Quem que é? A Solange? É a Solange. Tá, desculpa, Mari, te atrapalhar, só para... Tá. Ô, Nazis, eu tenho uma pergunta quanto à questão de informação, porque lá na escola onde eu trabalho em Carapicuíba, alguns professores pegaram Covid, e eu, inclusive, fui uma das que estavam com suspeita. E, assim, não foi comunicado para os outros professores a situação. Então, às vezes, teve professor que teve contato com esse professor que teve que ficar afastado e tudo mais, e assim, ficou uma coisa meio escondida. E aí eu fiquei pensando, por que não é divulgado, né? Porque se acontece um caso de Covid na escola, com alunos, estava sendo informado por e-mail, mas com relação a professores, não estava, ficava uma coisa meio escondida. Então, eu queria saber se... Eu acho que não é certo, né? Mas como que acontece isso? Mariana, a coordenação e a direção, vamos dizer assim, a direção da escola agiu erradamente. A orientação do SESI cada pessoa que tiver suspeita, identificada, suspeita e que teve contato, para orientação do SESI, querida. Se a Gisele não fez isso, desculpa, ela fez errado. O que acontece? O professor está com suspeita e teve contato com as pessoas, deverá ser informado na hora. O professor deverá ficar em casa, informar a coordenação, desculpa, não tem nada a ver com coordenação, a direção, e avisar ao Centro de Monitoramento do Covid do SESI. Uhum. Com relação a isso, ela fez comigo, né? Ela fez comigo. E deixar em casa, Mariana, em casa, suspender, e todas as pessoas que tiveram contato com essa pessoa. Entendi. Então, tem que ser avisado,
tem que ser informado, quem teve contato, quem não teve, tal, tudo direitinho. Quem está com a saúde tem que entrar já em contato com o centro de monitoramento, urgentemente. Eles acompanham você, ligam, perguntam, tal e tal. Então, se a Gisele não fez isso, ela errou. Ela errou. Tá certo? Isso tem que ser comunicado, sim, ao SESI. Olha, na minha unidade, teve 2, 3 professores com sintomas e nada foi feito. Eles vão ligar, vão informar, vão atrás, porque é para isolar, é para tirar o professor de dentro da escola ou quem teve contato. Na verdade, foi tirado, né? Eu fiquei 14 dias em casa, todos os professores, só que assim, não foi divulgado. Os professores, eles foram afastados, mas não foi divulgado por e-mail isso. Ela tratou isso pessoalmente. Então, eu tive acesso, ela pegou, sempre ficava todo dia falando comigo, me encaminhou para o SESI Saúde. Então, ela fez tudo isso. Só que, assim, tinham professores que não sabiam disso de mim, entendeu? O que acontece, Mariana, nesse caso, é que você, quando eu digo você, eu digo quem está com a doença, pode autorizar ou não os outros saberem. Porque tem pessoas que não querem que os outros saibam. Então, cabe à diretora, por exemplo, você teve contato comigo, mas você não quer que os professores saibam que você está com o Covid. O que a Gisele tem que fazer? Você tem que dizer, olha, eu tive contato com a Onassis. Ela tem que ligar para mim, mas eu não quero que os outros saibam. Eu vou te informar só quem teve contato comigo. E tem professor, como foi o meu caso, que eu avisei para alunos, avisei em aula, olha, eu estou com Covid, estou bem, estou podendo dar aula, estou avisando para vocês que eu tive contato com o 6º ano, com o professor tal, então vocês fiquem cuidado. Eu avisei para a Kelly, avisei para os professores, coloquei no grupo, falei, gente, eu estou com Covid e quem teve contato comigo, fique atento aí aos sinais, tal e tal. E tem professor, Mariana, que não quer que ninguém saiba que ele teve Covid. Então, a Gisele, aí eu já vou retomar a coisa. Se algum professor que pediu a ela para que não divulgasse, ela tem que entrar em contato individualmente com o professor que teve contato com quem está com a doença e afastá-lo. Entendi. Entendeu? Então, entendi. Então, a divulgação depende do professor. Depende do professor, exatamente, que é aquela bendita ou maledita, vai depender da lei de proteção de dados, né? LG, Lei Geral de Proteção de Dados e não sei o quê, que inclui isso aí também, além de documentação, a sua exposição pessoal. Tá bom? Bom dia, Onassis. Bom dia, Maria Fernanda. Deixa eu só falar, eu acabei de mandar mensagem tanto para a Gisele quanto para a Carla, e elas ainda não tiveram orientação da sede com esse retorno, elas só tiveram o comunicado que era para passar para os pais. Elas estão falando, eu mandei mensagem para as duas. As duas disseram que tem uma reunião hoje e após a reunião vai mandar o comunicado coletivo. Tá? Só para... Obrigado. Deixa eu falar uma coisa sobre esse caso em Carapicuíba. É importante a gente falar, eu vou sempre destacar o delegado sindical, que é para a gente entender como é que a banda toca. A Maria Fernanda e a Gabriela, durante todo esse processo que aconteceu em Carapicuíba lá atrás, elas entraram em contato comigo, a gente conversou bastante, eu passei contato do Espaço de Saúde, eu tentei falar com a Gisele, no dia que elas me notificaram, a Gisele não falou comigo, disse que tinha reunião, tinha não sei o que e tal. Por fim, no dia seguinte, nós conversamos. E o que ela me alegou é que ela não tinha a menor ideia do que era para fazer. E aí, como eu já tinha tido problema semelhante, aí eu orientei da mesma forma com que você está dizendo. E o temor que ela tinha na escola é que, como eram vários casos, havia um problema da vigilância sanitária, ou da vigilância epidemiológica, que eu conversei em Carapicuíba, de que a escola entrasse no classificatório como um surto. E se fosse classificado como surto, a escola deveria ser fechada.
fechada, porque tinha vários professores com suspeita, outros já afastados com confirmação, alunos, enfim. E aí eu acho que a dificuldade dela tomar uma decisão foi, primeiro, não ter informação e não ter ido buscar a informação. Porque a informação a gente transmitiu posteriormente. E depois com o risco de ser um surto. Só que aí com o risco de ser um surto, ela foi mais descuidada, porque ela podia ter colocado mais gente em risco, né? Então, todo esse processo que aconteceu, a Maria Fernanda, a Gabriela, eu ficamos ali mediando e tentando fazer o que era possível na nossa capacidade aqui. Houve deliberadamente da Gisele admitir que ela não tinha conhecimento sobre o que fazer, mas ela precisava ter buscado uma alternativa. E pelo que vi, pelo que a Maria Fernanda está falando, ela não conseguiu até hoje. Só uma coisinha que eu gostaria de falar. Comigo, ela agiu assim, acredito que ela agiu certo, né? Com os outros professores que foram afastados, ela afastou, falou para ficar em casa e tudo mais, falou que tinha que ficar 14 dias e tudo mais. A questão mesmo que eu fiquei em dúvida foi na relação da divulgação. Então, aí o Onassis falou que isso depende do professor, então eu só queria falar isso, tá? Ela, em um momento depois, conversou com a gente sobre o que estava acontecendo em uma reunião na sala, na escola, dentro da sala dos professores. Ela conversou com a gente, mas foi bem depois da gente procurar vocês, de mandar mensagem para você, para as meninas que estavam com essa situação. Perfeito. Ô, Salomão, ou Onassis, né? Sobre esse caso de Carapicuíba também, o que eu também senti falta, como a Mariana falou, foi realmente da comunicação para os pais e para os outros professores. Demorou esse momento, porque uma das pessoas que teve o Covid foi uma pessoa que tem um cargo que ela teve contato com quase todos da escola. E isso precisava ser divulgado. A outra pessoa que teve, pelo que eu sei, a pessoa não queria que se falasse. Então, foi aquela conversa de corredores, né? E foi realmente algo muito difícil, assim, né? Eu me senti bastante cobrada por algo que eu não podia fazer muita coisa. O que eu podia fazer, eu tentei. Eu tentei conversar com a Gisele, eu conversei com o Salomão, pedi ajuda para o Salomão várias vezes, falava com a Gisele de novo o que a gente ia fazer, pegava o que os professores falavam para mim, que eu não sabia se era verdade também, porque era tudo meio que, né, contava aqui, mas eu não quero que saiba que foi eu não quero que saiba que foi eu. Então, é difícil, foi muito difícil mesmo. Eu percebi o medo, o receio da Gisele de explanar isso, eu até entendo de assustar todo mundo, né, dar aquele desespero, mas eu acho que também acabou gerando um pouco da falta da informação, né? Muita gente não soube, porque quem tem poucas aulas, chegava e ia embora muito rápido da escola, não tinha esse contato com essa informação, e aí a gente foi colocado até em risco. Realmente, nesse período, eu me senti muito insegura de estar na escola. Não que agora eu me sinta segura para ir, que eu sei que a situação está até bem pior. Mas nessas semanas que isso aconteceu, foi um período muito complicado, assim, psicologicamente, pelo medo da gente estar lá na escola. Perfeito. Vamos. Tudo bem? Salomão, você levantou a mão, meu filho? Não, esqueci de abaixar, Onassis. Pode seguir em frente, desculpa. Muito bem, pessoal. Então, está anotado aqui, tá certo? Vamos manter o nosso canal de interlocução, né? de comunicação, e eu acho extremamente importante, Maria Fernanda, Gabriela, todo mundo, entrar em contato com a gente, passar os problemas, a gente está para orientar. Porque muitas vezes, gente, a gente tem que dizer, muitas vezes os gestores acham que a gente vai atrapalhar, que a gente vai denunciar, depende. A gente está para ajudar. Se a gente puder ajudar e solucionar um problema, é para isso que nós estamos aqui. Eu estou cansado de atender direção, coordenação, com dúvidas. Olha, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Olha, professor, o artigo tal, a cláusula tal, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tal. Enfim, nós estamos para isso, não é para só jogar pedra. A gente só joga pedra quando se faz necessário. Mas se a gente puder jogar evitar de jogar uma pedra, nós faremos isso, não tenha dúvida disso. Tá bom?
Então, é para isso que a gente está aqui. Agora, eu queria passar para o último ponto aqui nas minhas anotações, que é referente aos professores de Jandira, Santana e Cajamar. Tá? Esses professores, eu propus ao Salomão, falei com o Cláudio, falei com a Sheila, para a gente fazer um grupo com esses professores, para a gente poder atuar junto a esses professores. Por quê? Como o Salomão já falou, e eu também falei para vocês, eu sou responsável pela FEPESP, eu sou um diretor da federação no estado de São Paulo. Então, eu posso ir até Jandira, eu posso ir até Santana, Cajamar, e fazer uma visita na escola, tá certo? E falar com os professores em nome da federação. Posso fazer isso? Posso. Muito bem. Pode ser que um diretor tente me barrar porque eu não sou da base? Pode. Isso pode acontecer? Pode. Mas o que nós queremos dizer com isso? Que Mogi, muitos professores, né, ou a maioria dos professores que são sindicalizados a Mogi, fazem reclamações que não são atendidos adequadamente pelo sindicato de Mogi, que juridicamente é o responsável por essa base. E qual é a nossa proposta do Simpro Osasco? O Simpro Osasco, ele tem uma atuação jurídica, tá certo? Em 4 cidades. Porém, pode atender todo e qualquer professor que procurar o sindicato, tá certo? E isso a gente tem feito o tempo inteiro. Então, a nossa sugestão, e que fique muito claro, é assim, pessoal, nós podemos oferecer aos professores de Cajamar, Jandira e Santana tudo que os professores de Osasco, Carapicuíba e Barueri, Cotia e Barueri têm, com uma diferença. O ponto abonado que a gente tem direito, só vocês não poderão ter por Osasco. Por quê? Porque juridicamente a base de vocês é de Cotia. Agora, o professor que quiser se filiar ao Simpro Osasco terá, ou os professores terão, toda a assistência jurídica, os convênios, atendimento, tudo que os professores da base têm, os professores que não são da base terão também, com a exceção do dia abonado, que é que o SESI dá aos professores daquela base. Trocando em miúdos, Osasco vai ter assembleia com ponto abonado hoje. Os professores de Cajamar, Santana do Parnaíba e Jandira terão esse mesmo dia só se Mogi autorizar. Como ele não autoriza, porque não presta o serviço que Osasco presta, então a gente não pode garantir esse benefício do ponto abonado a esses professores. Mas nós podemos garantir todos os outros benefícios. Assistência jurídica, previdenciária, atendimento, assembleias fora do período como essa agora. Por exemplo, eu posso fazer uma assembleia com ponto abonado para os professores da base e, no sábado, sem o ponto abonado, para Cajamar, Jandira e Santana, podemos. E, no ponto abonado, por Mogi, você terá a única, vamos dizer assim, o único benefício, o único direito que vocês não terão, por força de base e de jurídica, é o ponto abonado pelo SESI. Os outros, vocês terão tudo. Por exemplo,
o SESI de Jandira, a diretora está usando um chicote para orientar os professores. Me denuncie que eu, como representante da base, levo para o Roberto, para o professor Roberto, levo para o Pedro, levo para o Renato Cansoni. Olha, a diretora, o diretor de Santana, de Cajamar, está usando de forma não republicana, dessa forma. Tal. Do mesmo jeito que eu denuncio diretores de Ribeirão Preto, de Jundiaí, de Andradina, de São José do Rio Preto, eu faço com com essa base. Do mesmo jeito. Não tem problema nenhum. Então, o que nós, professores, o que nós, diretores do Sindicato de Osasco e região, oferece aos professores de Jandira, Santana e Cajamar? A mesma coisa que a gente faz com todos, com exceção do ponto abonado. Aí isso eu não posso garantir a vocês por causa da base jurídica. Tá certo? Então, com isso, eu estou fazendo o convite em nome de todos os da diretoria, estou fazendo o convite aos professores dessas 3 cidades a se filiarem ao sindicato do Simpro Osasco. Nós temos uma mensalidade de 1,25 no salário bruto do professor, tá certo? E nós oferecemos todos os benefícios, com exceção desse que eu estou falando para vocês, tá certo? A gente pode fazer, e qual é a intenção do sindicato? É fazer uma ficha de filiação, tá certo? Para os professores dessas 3 cidades, explicando tudo que a gente oferece e a exceção, tá certo? Porque a gente, claro, ninguém aqui está para enganar ninguém. A gente não pode garantir o ponto abonado de Mogi para Osasco. A gente não pode fazer essa substituição. Uma das vezes, eles permitiram que fizéssemos juntos. Fizemos. E aí eles viram que eles estavam perdendo os professores filiados para Osasco. Por quê? Porque a gente presta um serviço diferenciado, né? Um serviço praticamente o tempo inteiro, claro, para os professores. Recebemos algumas críticas, tá certo? Já vou dizer assim, que foram construtivas, porém, foi abrir os nossos olhos. Em Cotia, nós ouvimos de professores, e não foi um nem dois, dizendo que a gente parou de visitar mais Cotia. É verdade. E por que nós paramos? Porque a gente conversa com um, conversa com outro, está tudo correndo muito bem, não tinha necessidade da visita, a gente priorizou aonde tinha problema. Isso também é verdade, gente. Se uma escola não está dando problema nenhum, tem um delegado sindical que atua lá, está tudo certo, não tem necessidade de eu sair daqui e ir para lá. O Salomão sair daqui do plantão e ir para lá. É uma crítica construtiva? É. Porém, nós queremos dizer que vamos novamente fazer um calendário de visitação. Então, uma vez por mês, nós vamos em Cotia. Pelo menos para tomar um café. Mesmo sem ter problema nenhum, a gente chega lá e diz, ó, estou aqui, né? Pelo menos para isso. Isso são aquelas críticas construtivas que a gente recebe e que a gente avalia e diz, pô, é verdade. Eu fui lá com a Stephanie umas 2, 3 vezes, tal, e depois não fui mais. É verdade. Por quê? Porque não surgiu o problema. Ou, pelo menos, a gente não sabia de problemas. Tá certo? Cajamar, Santana, é a mesma coisa. Porém, nesses lugares, pode ser que um diretor desavisado, uma diretora desavisada, não vou receber o sindicato. Aí a gente vai, né, e procura outros meios junto à direção do SESI. É possível isso? Sim, é possível, tá certo?
Então, a ideia que eu estou lançando para os professores dessas 3 unidades é que a gente faça uma ficha de filiação diferenciada e que o pagamento também seja diferenciado. Por quê? Porque o SESI não vai querer descontar a mensalidade do Simpro, do professor que está na base do Simpro Mogi para o Simpro Osasco. O SESI vai criar um conflito, tá certo? Com o sindicato de Mogi e com o SESI. Então, a ideia é livrar o máximo o professor dessas 3 bases, tá certo? E o professor faz o quê? Se filia a Osasco, tá certo? É opcional dele continuar nos 2 sindicatos? Eu acho que não tem necessidade de você ficar afiliado a um sindicato que você não se sente seguro sendo representado por ele. É verdade? Mas o professor está aí, né, como Deusdete, com muito dinheiro, ele pode ajudar, né, os 2 sindicatos. É uma opção dele. Porém... Ô, Nath, aqui é Maria Fernanda. É o seguinte, será que a FEPESP não tinha como atuar em cima de Mogi para que tivesse um melhor retorno? Aí eu estou pensando em FEPESP, tivesse um melhor retorno para o professor, porque também... Não tem? Não, vou te explicar por quê. Não tem. Porque, Maria Fernanda, é assim, ó, a base da FEPESP é uma, e a base da FETE é outra. A FETE é Federação dos Estabelecimentos de Ensinos Privados no Estado de São Paulo. E a FEPESP é Federação dos Professores, tá certo? Do Estado de São Paulo. Então, a FETE é uma federação que Mogi se filiou a ela. E a FEPESP tem os sindicatos que são filiados à FEPESP, entendeu? Então, essa a, vamos dizer em assim... federações diferentes e então... Exatamente, querida. Exatamente, querida. Nós temos federações diferentes, tá bom? Então, por isso que a gente invade a base, isso é uma invasão de base, eu não estou aqui brincando com ninguém, estou falando sério, Osasco está invadindo a base de Mogi por solicitação dos professores, porque os professores não têm a mesma confiança, não têm a mesma informação, tá certo? Não têm o mesmo atendimento que os professores da base de Osasco têm por parte de Mogi. Então, atendendo a essas reivindicações, Osasco está, e está sendo gravado, eu não estou aqui brincando com ninguém, está invadindo a base de Mogi. E para isso está dizendo, nós vamos fazer uma ficha de filiação diferenciada, tá certo? Dizendo o que nós oferecemos, para que o professor não diga, olha, eu me sentia enganado pelo Simpro Osasco, ou por Onassis e o Salomão e a Roseli e o Márcio, graças a Deus agora vocês têm 4 pessoas para bater, não são somente 2, então o chicote vai ser dividido agora mais proporcionalmente, não é? Então, para não ser dizer que foi enganado, então terá uma ficha de filiação diferenciada e o pagamento também será diferenciado, ou seja, por boleto bancário ou por cartão de crédito ou alguma coisa desse nível, tá certo? Que o professor queira se sentir representado pelo Simpro Osasco. E quando eu brinco muito com o Deusdete, é porque o Deusdete, o Cláudio, não é? A Betânia, me perdoe se eu esqueci alguém, continuam confiando no Simpro Osasco e pagando ao Simpro Osasco a mensalidade. Então, desde que saíram daqui da nossa base e foram para Jandira, para Cajamar e tal, eles continuaram pagando, tá certo? Continuaram contribuindo com o Simpro Osasco e tendo, evidentemente, todas as informações e todo o atendimento que a gente dá aos professores efetivamente da nossa base, tá bom? Infelizmente você fez o Deusdete
parar de contribuir com a gente. Ele tem tanto dinheiro que ele nunca anotou. A Bianca toca a mão erguida aí, por favor. Fala, Bianca. Ô, Nas, eu queria saber, você está me ouvindo, professor? Sim, senhora. Sim, senhora. Senhorita, ó, Senhorita, é o seguinte... Desculpe, senhorita. Não estou com tempo de aposentar ainda, não. Presta atenção. Que bom, que bom. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem alguma informação lá da Fiesp quanto à vacinação dos professores do SESI? Você tem alguma informação? A informação que eu tenho não é a que eu gostaria de dar, mas é assim, o SESI disse que não vai, naquele momento, não ia comprar a vacina, nós fizemos o pedido, né, de vacinar, de o SESI se podia e tal. Ontem foi aprovada uma lei que dá direito, que vai para o Senado, passou na Câmara dos Deputados, que vai para o Senado, não é? Para as empresas poderem comprar a vacina e vacinar os seus funcionários. Bianca, se isso for aprovado pelo Senado e se tornar lei, for sancionada pelo presidente, né? E se tornar uma lei, é possível sim que a gente cobre do SESI. Mas eu acho, agora é o Onassis que está achando, pensando, tá certo? Que, antes disso, o governador, né, o Estado, vai vacinar a gente. Por quê? Dia 12, a gente tem que fazer um cadastro, foi colocado lá as informações para todo mundo, a gente tem que fazer um cadastro, tá certo? E, a partir do dia 12, nós, professores da rede privada e da rede pública, começaremos a ser vacinados. Se o calendário der tudo certinho, quem tem mais de 47 anos, começa a se vacinar no dia 12. E logo em seguida, tem um calendário lá, a partir do dia... Eu não lembro agora, pessoal, me perdoe, eu não sei a sequência das datas, mas aí vão ser estendidos a outros professores com menos idade, tá bom? Então, o SESI, nesse momento, Bianca, o que eu tenho a dizer a você é que o SESI vai cumprir o cronograma de vacinação do Estado. Até porque, Bianca, não tem vacinação para ser vendida. Não tem. Se a empresa quiser comprar vacina para aplicar, ela não pode. Então, o SESI não pode, nenhuma empresa hoje pode comprar vacina de qualquer lugar do mundo que queira para vacinar os seus funcionários. Então, isso está fora do âmbito do SESI e do âmbito, vamos dizer assim, racional. Não existe vacina para priorizar professores, a não ser que ela seja por parte do governo, como está sendo aí do nosso governador, que a partir de segunda-feira vai vacinar todos os professores da rede pública e privada com mais de 47 anos, que faça o cadastro e vá lá se vacinar. E aí vai ter um calendário para quem tem mais de 47, menos de 47 anos, posteriormente. Tá bom? Beleza. Aí, né, nós temos que alertar também que o negócio é tão sério que quem comprou vacina achando que estava sendo esperto pegou a enfermeira de Minas Gerais, né? O professor Roberto também pede a palavra aqui. Vamos lá, professor, fica à vontade. Opa, gratidão. Por gentileza, eu vi no grupo do sindicato, tem lá o link para vacina já, né, para os educadores, né? Sim. E aí a minha dúvida é a seguinte, quando a gente clica lá, ele direciona para o Instagram. Então, o que eu quero saber é se isso permanecerá só via Instagram, ou se os educadores eles terão uma página em específico, desvinculada do Instagram, que nem o Vacina Já para a população geral, onde eu cadastrei a minha mãe, tomou a primeira dose há poucos dias atrás, né? Então, eu queria saber se ela vai permanecer só lá no Instagram, ou se a gente vai ter uma outra página, um outro link independente para fazer o cadastro, né, os educadores. Entendi, Roberto, entendi perfeitamente, e vou dizer para você, essa parte aí eu estou olhando para o cara que vai te responder, que é o Salomão.
Salomão, eu não entendo nada, ele sabe que eu entendo muito pouco disso, e eu nem sabia, porque eu fiz direto pelo Vacina Já, entrei lá, nem entrei pelo Instagram, não entrei nem pelo sindicato. Mas eu acho, Salomão, que é possível sim, é só falar com a Nayá e ela faz essa desvinculação. Boa, Roberto, é possível sim, né? O Salomão fala melhor disso do que eu. Não, mas é simples, você já explicou, Narciso. É que, na verdade, Roberto, o que a gente fez ali? Como os professores dos grupos são quase a totalidade de filiados, então a gente procurou criar um caminho que outros professores que não fossem filiados também tivessem acesso. Aí o Instagram foi a melhor saída, porque todo mundo pode seguir espontaneamente e tal. Mas eu converso com a menina, a gente faz uma desvinculação e o que tiver no grupo já encaminhar vocês diretamente para aquele link que é do Vacina Já Educação, que é diretamente para professores. Pode deixar que a gente providencie isso aí. Ô, Salomão. Gratidão, Beleza, valeu. Mais uma vez, obrigado aí pela dica. Salomão, Fala, Gabriela. mas eu fiz pelo Vacina Já normal, não de educação, porque quando você entra no Vacina Já, tem 3 opções. Profissionais acho que é maiores o pessoal da idade, lá profissionais da saúde, e o professor, tá naquela aba mesmo. E eu já fiz até o meu, porque foi indicado que todo mundo fizesse, né? É que a Nayá, quando a gente pediu para ela fazer um link, a gente combinou com ela de que fizesse algo que todos os professores pudessem acessar. Então, ela entendeu, e aí também acho que é um negócio da imprensa, dela valorizar o trabalho dela, que é muito bem feito, para poder fazer essa utilização em outro ambiente. Acho que foi só um equívoco ali de caminho, mas a gente corrige. Ô, Nassis, valeu, Gabriela, obrigado, a gente vai providenciar isso. A professora Elaine está inscrita, Elaine Comeneiro. Eu sugiro que, acho que já discutimos bastante, já tem quase 2 horas de assembleia, acho que a professora Elaine pode fazer a palavra e acho que está bastante. Tudo bem? Se alguém mais quiser se inscrever, fale rápido, ou então acho que a professora Elaine pode ser a última. Tudo bem? Beleza. Bacana. Então, Elaine, fica à vontade, minha querida, pode falar. E aí eu peço depois, se as pessoas tiverem outras dúvidas, enviar aqui para o site no site do Sindicato no Dúvidas, manda um e-mail para a gente, escreve no grupo, escreve de qualquer forma, que com certeza o nosso querido Onassi vai responder a todo mundo. Obrigado. Oi, Salomão, só uma dúvida que surgiu quanto ao cadastro da vacina. É independente da idade, a gente pode fazer o cadastro, quem tem menos de 47? Sim. Tá bom, obrigada. Sim, pode fazer, Elaine. Quando você abre... Elaine, deixa eu te pedir desculpa numa situação aqui, talvez você nem lembre, mas eu lembro. Pode fazer sim, tem lá as idades e tal, e quando você faz o cadastro, lembra que a Gabriela falou o pessoal da idade? O pessoal da idade sou eu. Então, quem tem com outra idade, tem lá os lugares para fazer a inscrição, tá bom? Elaine, eu quero te pedir desculpa que você me perguntou sobre os descontos e eu não conseguia acessar o meu e-mail, o meu Olerite de forma nenhuma, eu estava desconectado, tá certo? Sim. Então, eu não tinha como eu te responder. Eu falei, meu Deus, aí eu tentei abrir, tentei não conseguir, e aí eu não tive acesso. Eu só vi que realmente, nesse período, é assim, a gente recebe no dia, 3 dias antes, né, um dia antes das férias, nesse caso foi um dia antes, a gente recebeu um terço de férias. E no Olerite seguinte, vem a contabilidade, tá certo? Por isso que vem um desconto altíssimo, né? Vem lá todos o que a gente recebeu e para fins, vamos dizer, contábeis, a gente recebe tudo no Olerite do final do mês. Então, é por isso que vieram as contas, mas como eu não tive acesso ao meu, eu não tinha como te responder os valores, tá bom? Então, desculpa, mas eu fiquei te devendo essa daí, tá bom? Tá bom, obrigado, Nancy. Nada. Ô, Nancy, rapidinho, só do que a Elaine falou, que eu falei do pessoal de mais idade, mas eu fiz os 2 cadastros, porque o da minha mãe, ela já vai ser vacinada semana que vem e ela é professora, e eu fiz o meu, que o meu ainda não tem calendário. Então, Elaine, você entra lá no site, faz normal. Quem tem mais de 47 vai começar a receber os e-mails de confirmação. Quem tem menos só vai receber quando chegar o período do seu calendário de vacinação. Mas o seu cadastro já está feito lá, entendeu? Ok, Beleza. obrigada, Gabriela. Beleza, Ô, Gabriela, obrigado, então gente. fica no aguardo, né, Gabriela? Sim. Isso, você põe todos os dados e fica aguardando só o e-mail chegar, que vai ser no calendário para a sua faixa etária, né?
Tá, eu, como sou professora do Estado, eu fiz só pelo Estado. Quem é pelo Estado é mais fácil, porque não precisa pôr lerite. Você só coloca o seu CPF, ele já pega os dados e já sai tudo. Quem é do município ou da rede particular tem que pôr lerite. Foi o caso da minha mãe, ela é do município. Então, eu tive que pegar o lerite, escanear e tal. Quem é do Estado, quem é professor das duas redes, faz pelo Estado, que é mais fácil, porque já sai os seus olerites lá, direto. Tá bom. Muito bem, pessoal. Então, encerrando aqui a minha fala, eu vou sugerir, então, para o pessoal, né, para os professores de Jandira, Santana e Cajamar, eu vou fazer um link, desculpa, o Salomão, eu e o Salomão, nós vamos fazer um grupo com esses professores, tá certo? Que preencheram a listagem, que estavam aqui na Assembleia, a gente vai fazer esse grupo, vamos entrar em contato com vocês, tá certo? Vamos organizar uma ficha de inscrição, uma ficha de filiação diferenciada e vamos propor, claro, aqueles professores que queiram, não é, participar e faremos uma reunião com esses professores virtualmente dessa forma, no sábado ou no dia à noite, 7 horas, 7 e pouco, não é, para a gente formalizar. Eu quero, da minha parte, agradecer a participação de todos vocês, as sugestões, as participações, tá certo? E dizer, como o Salomão já falou, que se tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda para o nosso e-mail, tá certo? Aqui no Dúvidas ou Simprosasco, que a gente responde a todos, tá certo? Da forma mais objetiva possível. Dizer que nós estamos à disposição e dizer que temos mais 2 diretores do SESI que estarão também aprendendo, né, se entrosando com com esse trabalho sindical, tá certo? E, se Deus quiser, vamos sair dessa e vamos retornar com segurança e saúde a todos e a todas as nossas famílias, tá bom? Então, da minha parte, muito obrigado pela Assembleia, pela participação, pelas sugestões, por tudo, tá certo? Pelo respeito, inclusive, e estou passando a palavra ao nosso presidente aí, que vai conduzir, já disse, de forma muito melhor e mais competente que eu fiz até hoje. Salomão, a palavra é sua, meu amigo. Obrigado. Realmente eu não sei o que você está sabendo aí, que eu não sei ainda, mas eu espero descobrir até o fim desse negócio todo. Nada, agradecer a todo mundo, gente. Obrigado pela participação. Abraço. Podem ter certeza que esse acordo que o SESI fechou por mais um ano tem relacionamento claro com 92,7% de professores filiados aqui na base do Simprosasco. Entre outras coisas, a gente consegue ter uma representatividade que não deixa o professor desamparado caso tenha coisas muito sérias para tratar. Agora há pouco mesmo eu estava conversando aqui sobre um colégio muito famoso da nossa base, que é o tal do Via Sapiens, que não só está com a escola cheia de gente, como programou uma festa no final de semana e os professores precisam trabalhar. Aí qual é a grande dificuldade que a gente tem nesse colégio? Só tem um filiado. Então, a professora nos comunicou imediatamente, todo mundo sabe que é ela. Então, ela fica numa posição muito desconfortável, o que não acontece conosco aqui. Apesar do SESI ser muito generoso com várias coisas conosco, tem coisa que acontece errado. E quando acontece errado, a gente pode agir, porque são quase a totalidade de professores filiados, não tem motivo para perseguição. Então, nós vivemos no paraíso, mas tem gente de grande dificuldade. E a gente tem que apoiar a todos. Agradeço em nome do sindicato, conto com a parceria de vocês, espero que a gente se aproxime mais de Carapicuíba e de Cotia, e a base que nós vamos invadir ficará em nome desse senhor que eu estou vendo aqui, que vai fazer isso aí como se fosse um guerreiro medieval, né? Invadir o castelo inimigo e roubar todas as donzelas. Tá bom? Gente, obrigado. Abraço. Bom finalzinho de férias, segunda-feira estaremos lá, espero que a gente consiga ficar pelo menos mais 2 semanas afastado. Né? Segundo informações, o governador vai estender esse negócio aí por mais 2 semanas, vamos contar com isso. Caso contrário, vamos brigar para que tenha, no mínimo, cumprimento do que é exigido pela lei. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado, bom dia. Donzelas e donzelos. E donzelas, esqueci do Sidão, para ele não ficar triste. Valeu, Salomão,
Só lembrando que a professora Solange não conseguiu colocar a presença dela, tá bom? Tá. Eu mandei uma mensagem aqui no particular, mas ela não me respondeu, mas eu vou colocar, porque eu vou imprimir a lista, põe o nome dela à mão, e tem um outro professor também que já disse que não conseguiu. Mas obrigado, Gabriela, valeu. Obrigada. Valeu, gente. Até mais. É. Tchau, tchau. Ô, Salomão e Onassis, é o Luiz. Eu também não consegui, meu querido. Ô, Luiz. Tudo bem? Tudo, Luiz. Tudo caminhando, graças a Deus. Tudo certo. Eu também não consegui preencher a lista. Beleza, Luiz. Mas você tentou lá, Luiz, ou não conseguiu mesmo? Não deu para acessar? Então, eu estou pelo celular. Pelo celular não tem como acessar o chat, né? Fica difícil. Luiz, mas tem problema não, a gente já anota aqui. Tá jóia, então. Valeu, Luiz. Um abraço. Depois conversamos. Um abraço. Tchau, tchau. Estou à sua disposição, meu amigo. Jonas. Oi. Você está com o Gilberto? Gilberto? Não. Prestador de serviço aqui. Sim, soube. Que está lá em... Morreu? Morreu agora. Meu Deus. Caraca. Rapaz. E ontem o Geraldo me falou que ele estava mal pra caramba, que ele estava lá no litoral, se eu não me engano, no litoral, que estava com 70% só do pulmão e tal. Faleceu agora. Sim. Débora Cabral, tudo bem? Vamos lá. Tem que fechar. Vamos lá. Estou saindo. Fecha aí.